A gente, é, a gente vai hoje começar a abordagem da nossa disciplina a partir da temática dos árbitros, certo? O que é que a gente vai fazer? Alguns colegas me perguntando, inclusive colegas que fazem as duas disciplinas, mediação e arbitragem, e direito internacional também, me questionando sobre a nossa avaliação, como é que seria, como é que ia ser o esquema, se ia ser semana que vem, como é que ia se proceder. O que é que a gente vai fazer? Eu vou postar isso no mural de maneira que fique uma coisa oficial, de maneira que fique uma coisa sacramentada. Mas como é que a gente vai fazer? Nós vamos ter na aula que vem, nós vamos ter na aula que vem, na semana que vem, aula normal, aula regular, então a gente vai ter o período inteiro de aula normal. E quando a gente terminar a aula, eu vou liberar a avaliação e aí vocês ficam com período para responder, enfim, certo? Porque dessa maneira a gente não ocupa o horário da aula e a gente tem condição de dar observância ao calendário acadêmico oficial, beleza? Então, só para reforçar, eu estou falando com vocês, mas eu vou postar também no nosso mural do Google Classroom. Vamos ter aula normal na semana que vem. Isso serve tanto para internacional quanto para mediação e arbitragem, certo? A gente vai ter aula normal na semana que vem. E assim que encerrar a nossa aula, eu libero a avaliação de vocês e aí vocês ficam com aquele prazo maior para responder, enfim. Certo? Isso é uma ferramenta que vai facilitar muito a vida da gente, porque isso não vai atrasar o nosso conteúdo, não vai atrasar o nosso conteúdo, vai permitir que a gente cumpra as atividades acadêmicas de forma integral e, de qualquer maneira, a gente ganha tempo, porque a gente não precisa usar o espaço, o horário específico da aula para fazer a avaliação, já que vocês vão ter um tempo maior para responder. Beleza? Então, só repetindo para que todos tenham conhecimento, nossa avaliação será na semana que vem, certo? Mas ela começará depois que a gente terminar a aula. Então, a gente vai ter a aula e, terminada a aula, aí eu libero a avaliação, certo? Para a turma de mediação e arbitragem, o assunto vai ser a lei de arbitragem, certo? Já fiquem atentos em relação a isso. Tá vendo, Rui? Então eu tenho bom gosto. Pronto, a aula que vem a gente podia fazer uma graça e vir todo mundo com a camisa do Bahia, não é verdade? Aqueles, logicamente, que vierem com a camisa do outro time já vão estar reprovados automaticamente, porque a gente capta as imagens todas, né? Podia fazer um negócio bonito, todo mundo com a camisa do Bahia, não é que maravilha? Inclusive uns indecisos, por exemplo, Alexandre, que tem um gosto meio duvidoso, torce pro Flamengo. Não é uma coisa tão complicada como Vitória, mas que torce pro Flamengo ele podia já começar o processo de conversão, não é verdade? Isso que eu ia bastante. Não, Fernando, Bahia de Feira é até respeitável. Eu tô falando, são a sala de família, eu não vou ficar falando aqui coisas que não cabem, que denotam coisas ruins, coisas desrespeitosas. Beleza, meu povo? Vamos lá. A gente começa a tratar hoje a temática dos árbitros, certo? A figura dos árbitros e de que maneira os árbitros se manifestam, como é que eles são caracterizados, de que forma eles se manifestam. E a gente vai começar a tratar sobre as características. Quem é que pode, afinal de contas, ser árbitro? Quem é que pode estar na condição de árbitro? O artigo 13 da Lei de Arbitragem vai estabelecer esse parâmetro, que poderá ser árbitro qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes, certo? Então, quais são os requisitos para que alguém possa atuar na condição de árbitro? Primeiro, capacidade civil. O sujeito tem que ser plenamente capaz para a prática dos atos da vida civil, então deve ser maior de idade, tem que ter completado 18 anos e tem que estar
no livre exercício das suas faculdades mentais, ter pleno discernimento e por aí vai, certo? E além disso, tem que ser alguém que tenha recebido a delegação da confiança das partes, ou seja, tem que ser alguém que esteja habilitado pelas partes, legitimado, portanto, pelas partes, para realizar aquele procedimento. Mesmo porque o árbitro decide, o árbitro se manifesta concretamente definindo o direito no caso concreto, e para isso ele precisa receber uma legitimação que decorre da vontade das partes, certo? Então, quais são os requisitos? Ser plenamente capaz e ter a confiança das partes. Existe a possibilidade de um conjunto de árbitros realizar uma atividade arbitral. Ou seja, eu não sou obrigado a submeter-me a um procedimento com apenas um árbitro. Se eu quiser mais que um árbitro, eu posso? Posso. E aí, tá gravando ou não tá, meu povo? Respondam aí, me façam essa caridade, essa gentileza para responder a nosso amigo. Olha só. Um pergunta e a outra ainda chuta na canela. Não, não está. Claro que está gravando. Todas as nossas aulas são gravadas. Todas, absolutamente todas. E de hoje para amanhã já vai estar disponibilizado. Ah, mas não está aparecendo a parte inscrita gravando. É porque a gente não precisa. Estou brincando, fique tranquilo. É porque eu gravo por um outro aplicativo, mas tudo gravando. Fiquem em paz. Essa é uma questão de parâmetro, de ponto de vista, mas eu acho que a maioria acha que eu estou até bem apresentado. Olha só, os árbitros podem estar realizando conjuntamente uma arbitragem, ou seja, é possível que haja uma arbitragem com mais que um árbitro, sim, é perfeitamente possível. Entretanto, estes árbitros devem estar estabelecidos sempre em número ímpar. Eu posso ter mais que um árbitro? Posso, mas ele sempre tem que ser, no caso de uma pluralidade, em número ímpar. Para quê? Para que não haja empate. Então eu posso ter 1, 3, 5, sempre em número ímpar. Logicamente, vocês sabem que a ideia de se ter um número ímpar é para que não haja empate, para que seja possível que a decisão seja estabelecida sem que haja um conflito entre posicionamentos no caso de vários árbitros atuando, certo? As regras para a escolha do árbitro podem ser definidas tanto pelas próprias partes quanto por um tribunal, tanto por uma instituição arbitral. Ou seja, as partes podem definir por elas mesmas quais são os critérios para a escolha desse árbitro, mas é possível também que a entidade arbitral receba tal prerrogativa e decida internamente como vai ser esse processo de escolha. Isso, Rafael, exatamente. É possível sim que a decisão seja proferida por um colegiado, por um tribunal arbitral. Basta que exista uma estrutura em que se tenha mais que um árbitro atuando naquela condição. E nesse aspecto nós podemos determinar que a quantidade de árbitros tende a ser definida em razão da sua complexidade, ou seja, em razão da complexidade da demanda. Ou seja, via de regra, demandas mais complexas justificam que nós tenhamos uma quantidade maior de árbitros atuando. Beleza? Além disso, o que é que nós temos na lei de arbitragem estabelecendo? No caso de se ter um conjunto de árbitros, eles internamente escolherão aquele que vai ser o presidente do tribunal arbitral. Ou seja, no caso de um colegiado de árbitros, nós vamos ter por parte destes árbitros a escolha de um deles que vai ser o presidente do tribunal arbitral, certo? Ora, mas se não for possível, na hipótese de não ser possível um consenso
de haver uma discussão sobre quem será o presidente desse tribunal arbitral. Nesse caso, o mais idoso, aquele que tem maior idade, não é maior idade não, é aquele que tem mais idade, aquele que é mais velho, ele vai ser designado como presidente do tribunal arbitral. E qual é a característica que a gente reconhece que vai diferenciar em termos práticos o presidente do tribunal arbitral dos demais membros? A diferença preponderante, a diferença fundamental é que o presidente do tribunal arbitral, ele não vota até que os demais tenham votado. Ou seja, ele só se posiciona para dar a palavra final no caso de um empate, como nós conhecemos o chamado voto de Minerva, que é o voto de decisão, certo? Gerson pergunta, o presidente do colegiado ganha mais? Olha, Gerson, em princípio não. Em princípio os árbitros recebem os mesmos honorários, porque na verdade qualquer um deles pode ser designado na hora para ser o presidente do tribunal arbitral, certo? Então você tem um conjunto de 5 árbitros ou de 3 árbitros e eles vão decidir internamente quem é que vai atuar na condição de presidente. Então, a princípio, não haverá uma remuneração diferenciada. Por que a princípio? Porque tudo vai depender de como ficar designada, como ficar caracterizada aquela circunstância. Ou seja, é possível que na Câmara de Arbitragem X ou Y haja uma designação específica determinando que aquele sujeito que estará atuando na condição de árbitro vai ter uma remuneração diferenciada. Não é a regra, mas também não existe nada detalhado na legislação quanto a esse tipo de remuneração. Beleza? Isso, Nando, perfeito. O presidente do tribunal arbitral somente vai votar, somente vai se posicionar naquelas hipóteses em que existe um empate. Se não houver empate, se a maioria já tiver se posicionado de uma certa maneira, o presidente sequer vai se manifestar. Beleza? É possível ainda, está prescrito na lei de arbitragem, que o presidente do tribunal arbitral estabeleça alguém que vai atuar na condição de secretário, ou seja, que vai reduzir a termo as declarações que forem feitas, que vai realizar as anotações, fazer aquele apanhado de dados que venham a ser apresentados pelas partes e também pelas manifestações dos demais colegas. Então, é obrigatória a presença de um secretário? Não, ela não é obrigatória. Mas ela é possível? Sim, é possível. Assim vai determinar a lei de arbitragem, indicando, portanto, que o presidente do tribunal arbitral ele tem a prerrogativa, caso queira, de realizar a nomeação de alguém que vai atuar na condição de secretário, certo? A lei vai estabelecer ainda algumas características que são essenciais à condição de árbitro, que vão ser as seguintes: o árbitro tem que agir com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Imparcialidade e independência. O árbitro tem que ser imparcial, ou seja, ele deve se colocar em uma posição equidistante entre as partes. Ele não deve ser tendencioso para favorecer uma parte ou outra, certo? A imparcialidade, inclusive, é um dos requisitos fundamentais para toda atividade de julgamento. Além disso, ele tem que ser independente, ou seja, o árbitro não pode ter vínculos com as partes ou interesse na causa. Se ele tem vínculo com alguma das partes ou interesse na causa, a independência dele estará comprometida. Por quê? Porque o posicionamento dele deverá tender para um lado ou para o outro de acordo com os vínculos, com os laços que ele já tenha estabelecido, certo? Além disso, ele deve agir com competência. Essa competência vai ser exatamente a prerrogativa de realizar tal julgamento. De onde decorre esta competência?
De onde decorre essa prerrogativa que ele tem de julgar as demandas alheias? Quem é que dá a possibilidade, a prerrogativa de o árbitro decidir uma determinada questão que seja apresentada a ele pelas partes? A própria manifestação dessas partes. Em que sentido? Através da cláusula compromissória e do compromisso arbitral. Ou seja, cláusula compromissória e compromisso arbitral, que vão ser, no final das contas, as manifestações das partes, designando aquela figura que vai atuar como árbitro, vão ser os elementos que vão dar legitimidade e atribuição de competência para aquele árbitro adotar aquelas medidas de natureza judicante. Porque, no final das contas, ele vai realizar um julgamento, propriamente dito. Além disso, diligência. O árbitro deve ser diligente, ele deve ser proativo, ele deve se posicionar perante as demandas de maneira tal a levar as partes a tentar fazer um acordo, mas no final das contas, caso não seja possível, ele deverá promover o julgamento, logicamente pautado nos dados e nas informações que ele obteve em relação às partes. E, por fim, ele deverá agir com discrição. Age com discrição aquela pessoa que é comedida, aquela pessoa que é discreta. Fernando, você é uma pessoa discreta? Sim ou não? Tem as pessoas que são discretas. Você é discreto? Eu sempre achei você um rapaz discreto. Então, a discrição é uma característica pertinente ao árbitro. Por quê? Porque a discrição implica no fato de que o árbitro não vai devassar informações, dados que vão ser de interesse apenas das partes. Nós vimos que há a característica do sigilo aplicável à atividade de mediação, mas também haverá em relação à atividade de arbitragem. E para isso é necessário que tanto mediadores quanto árbitros sejam pessoas discretas, sejam pessoas que não tenham a tendência a devassar a informação que somente é de interesse das partes que estão litigando. Beleza? Além disso, os árbitros, eles terão a característica, por conta até da própria limitação prevista em lei quanto a questão da parcialidade, ou seja, os árbitros eles devem ser imparciais. A lei de arbitragem vai estipular que estes indivíduos eles estão submetidos a um regramento do impedimento da suspeição tais quais nós vimos no nosso Código de Processo Civil, certo? Então, dessa maneira, os árbitros eles não poderão estar envolvidos em demandas ou em questões nas quais eles mantenham vínculos com as partes. E aí a gente vai ver a caracterização das limitações por impedimento ou por suspeição de acordo com o nível de vinculação. As hipóteses de impedimento são aquelas hipóteses em que você pode definir de forma concreta, de forma objetiva, os vínculos existentes entre a parte e o árbitro. Por exemplo, se o sujeito realiza uma arbitragem, se o sujeito vai realizar uma arbitragem e uma das partes é seu irmão, estaremos diante de uma hipótese de impedimento. Por que nesse caso é o impedimento o instituto aplicável? Simples. Porque o impedimento se pauta em critérios objetivos. Se o critério é objetivo, eu tenho como reconhecê-lo de forma concreta, mesmo que
a pessoa não tem um conhecimento de natureza subjetiva específica quanto àquilo, certo? Então, um vínculo de parentesco implica em um critério objetivo, portanto, a hipótese de impedimento. Já a suspeição é uma hipótese de limitação de ordem subjetiva. Por exemplo, se você vai realizar arbitragem de uma pessoa que é comprovadamente um amigo seu, um amigo íntimo, uma pessoa próxima, ou se há alguém com o qual você tem algum tipo de limitação em razão de existir algum tipo de animosidade, ou seja, uma pessoa que é um desafeto seu, logicamente você não poderá atuar na condição de árbitro. Por quê? Porque haverá hipótese de suspeição. Em termos concretos, tanto o impedimento quanto a suspeição são circunstâncias que inviabilizam que o sujeito atue na condição de árbitro. Beleza? Olha o que vai trazer para a gente ainda a lei de arbitragem. O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após a sua nomeação. Ou seja, o árbitro só pode ser recusado se o motivo tiver acontecido após a sua nomeação ou nas hipóteses em que a pessoa não tinha conhecimento daquilo. Uma vez nomeado árbitro, eu não posso voltar atrás e dizer que me arrependi, certo? A não ser que o motivo tenha ocorrido após a nomeação ou nas hipóteses em que o sujeito não for nomeado, o árbitro não for nomeado diretamente pela parte, que é a hipótese das arbitragens institucionais, que nós já vimos, que acontecerão quando o árbitro é designado pela própria Câmara de Arbitragem, ou então quando o motivo da recusa for conhecido apenas posteriormente à nomeação, que vai ser aquela hipótese em que o motivo era pré-existente, mas a parte não tinha conhecimento acerca daquele fato. Bom, se a parte não tinha conhecimento acerca do fato que se caracterizava como limitante, nesse caso, também poderá ser afastado o sujeito. Certo? Deixa eu ver aqui. Gerson, vai estar no artigo 14, parágrafo 2º, as alíneas A e B. Canon já tinha me auxiliado aqui. Beleza? Além disso, nós vamos ter a caracterização de que o árbitro, no exercício das suas funções, no exercício das suas atividades de arbitragem, ele vai ser equiparado ao status de agente público, certo? Portanto, o árbitro, ele se equipara ao agente público na atividade, durante a atividade arbitral, certo? Qual é a justificativa de ele ser equiparado ao agente público? Simples. É o fato de ele estar realizando uma atividade que, no final das contas, é um munus público, ou seja, ele está promovendo o acesso à justiça. Beleza? E para fechar a nossa abordagem acerca dos árbitros, nós temos que a sentença arbitral é reconhecida como um título executivo judicial. A lei de arbitragem, ela vai fazer a seguinte afirmação: o árbitro é juiz de fato e de direito, sendo que as suas sentenças produzem efeito independente de homologação judicial. Significa dizer, na verdade, a abordagem desse artigo que o árbitro pode sentenciar e que essas sentenças arbitrais vão ter o mesmo peso de uma sentença judicial, inclusive quanto à produção dos seus efeitos, certo? Em relação à produção dos efeitos, nós temos que a sentença arbitral produzirá os mesmos efeitos de uma sentença judicial e, nesse aspecto, ela vai ser reconhecida como um título executivo judicial. Nós já vimos aqui que a vantagem de se ter um título executivo judicial é o fato de que será desnecessária a discussão
em sede de um processo de execução quanto à formação do título, certo? Então, se eu tenho um título executivo judicial, no caso uma sentença arbitral, eu posso entrar com uma execução mais célere, uma execução direta mais célere. Beleza? Faça um risco de ok na temática dos árbitros. Além disso, a gente discute a partir de agora a temática do procedimento arbitral, que vai estar a partir do nosso artigo 19, que dirá o seguinte: considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários. Ou seja, quando é que começa a arbitragem propriamente dita? A partir do momento em que o árbitro é nomeado e ele aceita. Então ele tem que ser nomeado, mas ele tem que aceitar. Porque você pode ser nomeado por alguém, mas você não querer fazer arbitragem, mas você pode ter um impedimento. Existem várias possíveis hipóteses que limitam, que vedam, que proíbem, que inviabilizam que o sujeito, que se inicie o procedimento de natureza arbitral. Beleza? Parágrafo 1º. Instituída a arbitragem, entendendo o árbitro ou tribunal arbitral que há necessidade de explicitar a questão disposta na convenção de arbitragem, será elaborado juntamente com as partes, adendo firmado por todos que passará a fazer parte integrante da convenção. Ou seja, sendo necessário que haja uma explicitação, um detalhamento sobre a natureza do pleito que foi apresentado, se reunirão as partes para que haja uma maior apuração, maior detalhamento da natureza do objeto daquela demanda, para que sejam mais bem delineadas, para que sejam mais bem discutidas, certo? A lei de arbitragem ainda vai instituir no parágrafo 2º do artigo 19 o fato de que, dado início à arbitragem, ou seja, com a nomeação e com a aceitação dessa nomeação por parte do árbitro, nós teremos a interrupção da prescrição, certo? Essa interrupção da prescrição, ela é importante, nós já vimos esse efeito também na mediação, no sentido de salvaguardar o direito da parte na hipótese de ela estar discutindo pela via arbitral e de haver uma demora exagerada na solução daquele conflito e, eventualmente, o sujeito perder aquele direito que lhe caberia. Beleza? Tranquilo? Além disso, as partes deverão, logo na primeira sessão de arbitragem, se manifestar quanto às chamadas hipóteses preliminares, questões relativas à competência, suspeição, impedimento. Logo na primeira oportunidade, as partes deverão suscitar ao árbitro para que ele tenha conhecimento, e possa se reportar, e se for o caso até mesmo, para que seja designado um novo árbitro que possa realizar e que possa conduzir aquela atividade, certo? Então é imprescindível que logo na primeira oportunidade as partes, ou o árbitro, porque o árbitro pode se autodeclarar impedido, suspeito, dizer que não tem interesse, não tem competência, enfim. Beleza? Parágrafo 1º do artigo 20. Acolhida a arguição de suspeição e impedimento, será o árbitro substituído, nos termos do artigo 16 dessa lei, reconhecida a incompetência do árbitro ou tribunal arbitral, bem como a nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção, serão as partes remetidas ao órgão do Poder Judiciário competente para julgar a causa. É uma das ressalvas em que a causa vai ser direcionada ao Poder Judiciário. Não é a regra geral, é uma hipótese de exceção. Além disso, não sendo acolhida a arguição, terá normal prosseguimento a arbitragem, ou seja, se as alegações apresentadas referentes a impedimento, suspeição ou nulidade, se elas não forem acolhidas, a arbitragem segue normalmente o seu curso. Olha só,
sem prejuízo de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do Poder Judiciário competente, certo? Então, se a parte suscita uma ilicitude, se a parte suscita um vício referente à prerrogativa de julgamento do árbitro e é indeferido esse pedido, a parte pode buscar o Poder Judiciário para dizer, olha, por exemplo, o árbitro é amigo íntimo da parte ex-adversa, do meu adversário nessa demanda. Eu posso suscitar isso no judiciário. Aí você me perguntaria, bom, mas o judiciário pode interferir na atividade arbitral? Não. A não ser para reconhecer alguma hipótese de nulidade, ou seja, de um vício efetivamente formal. Beleza? Artigo 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na comissão de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se ainda as partes delegar ao próprio árbitro ou ao tribunal arbitral regular o procedimento. Então, vai ser dada às partes a possibilidade de delegar a escolha das regras para uma instituição arbitral própria ou elas mesmas definirem internamente, certo? Além disso, não havendo a estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo, ou seja, no silêncio da convenção de arbitragem, o árbitro pode definir. Serão sempre respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e do seu livre convencimento, com desdobramento dos elementos fundamentais da atividade arbitral que nós vimos agora há pouco. É imprescindível, é necessário que seja dada aos árbitros a liberdade para decidir, logicamente, dentro de parâmetros estabelecidos em lei. Ou seja, o árbitro pode decidir sobre qualquer tipo de demanda? Não. Existem algumas demandas onde não há competência do árbitro porque o próprio objeto não é condizente com a atividade arbitral. Beleza? Além disso, as partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada sempre a faculdade de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. O que é que isso vai trazer para a gente? Nós já vimos essa hipótese estipulada na atividade de mediação, que vai trazer para a gente a seguinte informação. Na atividade arbitral, assim como na mediação, a participação do advogado não é imprescindível, ela é voluntária. Mas olha uma diferença, que na lei de mediação está explícita e na lei de arbitragem existe silêncio normativo. Na atividade de mediação, se uma das partes está acompanhada por advogado ou por defensor público, a outra parte também deve estar nessa mesma condição. E por esse motivo, o procedimento de mediação ele fica sobrestado, ele fica suspenso, até que a situação de falta de representação seja resolvida. No caso da arbitragem, a lei não fala sobre isso. Ela diz apenas que as partes podem se utilizar de advogados, embora não sejam obrigadas a fazer isso. Mas ela não determina que é necessária a participação de dois advogados, de advogado para ambas as partes. A lei não fala isso. Beleza? Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral no início do procedimento tentar a conciliação das partes. Isso vai estar estabelecido no parágrafo 4º do artigo 21, que vai trazer para a gente o dado de que, mesmo na atividade arbitral, que dá prerrogativas de julgamento para o árbitro, ele deve promover um esforço para que as partes efetivamente cheguem a um acordo. Sempre que se tem um acordo, se chega a uma solução mais adequada, mais razoável, mais interessante, mais produtiva para as partes. Beleza? Artigo 22. Poderá o árbitro ou tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício.
certo? O depoimento das partes e das testemunhas será tomado em local, dia e hora previamente comunicados por escrito e reduzido a termo, assinado pelo depoente ou, a seu rogo, pelos árbitros. Então, nós vamos ter, assim como temos nos procedimentos de mediação e no próprio procedimento judicial, a possibilidade de se realizarem verificações quanto à lisura daquelas informações prestadas. E nesse aspecto, a manifestação de terceiros, de pessoas que podem prestar informações e dados que sejam relevantes para a solução daquela situação conflituosa, são mais do que autorizados pela própria legislação, certo? Parágrafo 2º. Em caso de desatendimento sem justa causa da convocação para prestar depoimento pessoal, ou seja, o sujeito foi convocado para prestar depoimento. O árbitro ou tribunal arbitral levará em consideração o comportamento da parte